Você já imaginou viver em uma casa onde a escuridão simplesmente não existe? Onde, não importa o que faça, as luzes permanecem acesas como se tivessem vida própria, e como se estivessem observando você? Essa é a história da casa onde as lâmpadas nunca se apagam, e de quem ousou atravessar suas portas sem imaginar o preço que pagaria. Você está sendo convidado a fazer parte do canal. Mande uma história, mande um relato, deixe um comentário. Dê sugestões para novas histórias, ou simplesmente deixe um joinha. Eu nunca acreditei que uma simples casa pudesse carregar consigo tanto silêncio e, ao mesmo tempo, tanto ruído oculto. Quando aceitei a proposta de passar alguns meses naquela residência isolada, não imaginei que cada lâmpada, cada fio elétrico, escondia segredos que jamais poderiam ser revelados à luz do dia. Era início de outono quando recebi a ligação de um antigo conhecido, Sérgio, corretor de imóveis. A voz dele parecia carregada de pressa e, ao mesmo tempo, de uma estranha satisfação, como se estivesse me oferecendo algo valioso demais para recusar. É uma oportunidade única. A casa está sendo alugada por um preço quase simbólico, mas há uma condição: precisa estar habitada. Não pode ficar vazia. Confesso que na hora não questionei muito. Meus últimos meses haviam sido solitários demais, e eu precisava de um lugar novo, afastado da rotina sufocante da cidade. Aceitei quase sem pensar, mesmo sem visitar o imóvel. Quando cheguei pela primeira vez, era fim de tarde. O sol se punha atrás das colinas, e ainda assim, todas as janelas da casa brilhavam com uma claridade artificial. Não era a luz dourada da tarde, eram lâmpadas acesas em cada cômodo, iluminando intensamente como se alguém estivesse em cada canto. No portão a primeira sensação foi de desconforto. O ar parecia vibrar levemente, como se existisse uma corrente elétrica invisível circulando pelo terreno. Respirei fundo e segurei a mala, tentando não me deixar influenciar por impressões tolas. Mas a primeira pergunta inevitável veio: quem acendera todas aquelas luzes? Ao entrar, percebi que não havia ninguém, nenhum barulho de passos, nenhuma porta entreaberta. Só a claridade constante, quase agressiva, que não diminuía nem mesmo quando desliguei os interruptores da sala. Simplesmente não apagavam. Foi assim que a casa ganhou para mim o primeiro sinal de anormalidade. E ainda seria apenas o início. Na primeira noite caminhei pelos corredores tentando entender de onde vinha aquela energia incessante. O disjuntor no porão estava desligado, mas as lâmpadas continuavam a brilhar. Subi novamente e percorri os quartos. Todos iluminados, como se fossem olhos abertos na escuridão. Deitei na cama tentando aceitar o absurdo. A luz invadia as pálpebras mesmo fechadas, como se quisesse me obrigar a permanecer desperto. E naquela madrugada, entre o cansaço e a irritação, percebi algo que mudaria meu destino ali. As sombras não se moviam de acordo com meus gestos. Levantei a mão diante da luminária do quarto esperando que meu corpo projetasse a sombra na parede. Mas a sombra já estava lá, imóvel, antes mesmo de eu erguer o braço. Como se a luz não estivesse respondendo a mim, mas a outra presença, invisível. Foi quando ouvi o primeiro estalo. Não vinha da madeira antiga, nem dos canos de metal. Era o som claro de passos na sala, lentos, como se alguém caminhasse calmamente entre as lâmpadas que nunca se apagavam. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que não havia dormido de verdade. As pálpebras pesavam, mas minha mente estava desperta a noite inteira, como se as luzes me mantivessem preso a uma vigília involuntária. Olhei pela janela. O sol já iluminava o quintal, mas dentro da casa nada havia mudado. Cada lâmpada ainda queimava em claridade incessante. Desci até a sala e encontrei um detalhe que não havia reparado na noite anterior. Sobre a mesa, uma pilha de correspondências antigas. Eram cartas e contas de luz. Ironicamente,
todas abertas e acumuladas em envelopes amarelados. Peguei uma delas. O carimbo tinha mais de 10 anos. Mas o mais curioso era que em cada envelope havia uma palavra escrita à mão com a mesma caligrafia trêmula: Fique. Fiquei com aquilo na cabeça durante o café. Quem teria escrito? Por que insistir que alguém permanecesse ali? A cada gole amargo, o incômodo crescia. Resolvi então procurar Sérgio, o corretor. Talvez ele soubesse mais sobre a história do imóvel. Liguei para ele ainda de manhã. Sérgio, eu preciso entender. Essa casa tem algum histórico? Perguntei, tentando soar casual. Do outro lado da linha, houve uma pausa, longa demais. Até que ele respondeu. Todas as casas têm, mas essa é diferente. Não acha melhor não se aprofundar? Eu quero saber. Houve uma família, anos atrás, os Almeida. Eles se mudaram para cá quando a casa foi construída. Ficaram pouco tempo, menos de 2 anos. O que aconteceu? Sumiram, todos, numa única noite. As palavras dele ficaram ecoando como se ainda estivessem dentro do meu ouvido, repetindo, sumiram, todos. E depois, insisti. Depois outras pessoas vieram. Nenhum inquilino ficou mais de alguns meses. Alguns diziam não suportar as luzes. Outros, bom, melhor não entrar em detalhes. Só entendo uma coisa, a condição para o aluguel baixo é justamente essa. A casa precisa estar ocupada. Ela não pode ficar sozinha. Aquilo me arrepiou. Como se a casa em si exigisse companhia. Quando desliguei, um pensamento me ocorreu. Se tantas famílias haviam passado por ali, certamente os vizinhos teriam histórias a contar. Então, decidi caminhar até a pequena mercearia no fim da rua, a única loja aberta naquele bairro esquecido. O dono era um senhor magro de olhos fundos, que parecia reconhecer na hora de onde eu vinha. O senhor é o novo da Casa das Luzes, não é? Assenti e ele sorriu de forma amarga, como quem já esperava por aquilo. Ninguém aguenta muito tempo lá. Essa casa, ele coçou o queixo, pensativo. Tem energia demais. As lâmpadas nunca se apagam, mesmo quando arrancam as fiações. Eu vi com meus próprios olhos. Pedi para ele me contar mais. E ele, após um silêncio, inclinou-se sobre o balcão e falou quase em sussurro. Teve um rapaz, anos atrás, que tentou desligar a casa à força. Cortou todos os fios, arrancou cada lâmpada. No dia seguinte, ela se acendeu de novo, mas com uma diferença. No lugar da luz branca, eram tons avermelhados, como fogo preso no vidro. E no mesmo dia, ele foi encontrado morto, queimado por dentro, sem nenhuma marca por fora. Um arrepio percorreu minhas costas. Voltei para casa carregando aquelas palavras como um peso. Assim que entrei, senti novamente o ar vibrar, como se cada lâmpada tivesse ouvido a conversa. Caminhei pelos cômodos, observando cada ponto de luz. Era como se me observassem de volta. E naquela noite, deitado na cama, percebi algo novo. As sombras nas paredes se mexiam sozinhas, sem relação com meus movimentos. Algumas caminhavam lentamente. Outras se inclinavam sobre mim, como curiosas, como se quisessem sussurrar algo que eu ainda não podia entender. Na madrugada, ouvi o estalo de passos outra vez, mas agora não estavam apenas na sala. Vinham do corredor, cada vez mais próximos da porta do quarto. Eu não tive coragem de abrir, mas vi claramente, por baixo da fresta da porta, a passagem de um vulto. E junto dele, as lâmpadas tremeram, como se piscassem em reverência a algo que não queria ser visto. A manhã seguinte trouxe um silêncio desconfortável, o tipo de silêncio que não é ausência de som, mas uma expectativa, como se as próprias paredes aguardassem minha reação. Caminhei pela casa com passos cuidadosos, sentindo o piso ranger debaixo dos pés, e percebi que o ar estava mais denso, como se cada lâmpada estivesse pulsando. Foi então que encontrei algo curioso no sótão. Uma caixa de madeira, coberta por poeira e teias de aranha,
esquecida em um canto. Abri com cuidado, e dentro havia uma pilha de cadernos, fotografias antigas e pequenos recortes de jornais. O primeiro caderno pertencia a uma mulher chamada Elisa Almeida. Reconheci o sobrenome imediatamente. Era o da família de que Sérgio falara. A caligrafia dela era firme, mas a cada página se tornava mais trêmula. Faz 3 dias que as luzes não se apagam. Tentamos desligar os fusíveis, mas elas continuam. Meu marido diz que é apenas um defeito elétrico, mas não acredito. Sinto que elas nos observam. Quando apago as velas, percebo vultos parados no corredor. Se tento dormir, sinto alguém sentado na beira da cama. Meu coração disparou. Não era apenas sugestão minha. Aquilo já acontecia com outros antes de mim. Continuei lendo. Ontem, Joãozinho disse que viu uma mulher no espelho do banheiro, mas estávamos todos na sala. Ele jurou que ela estava sorrindo. Meu marido brigou com ele dizendo que era imaginação. Mas quando fui olhar o espelho, a lâmpada refletia algo que não estava lá. Uma sala diferente, com móveis que não são nossos. Fechei o caderno por alguns instantes, tentando acalmar a respiração. Era como se eu estivesse ouvindo a própria Elisa narrar em voz baixa, no mesmo quarto onde eu lia aquelas linhas. No fundo da caixa havia também fotografias da família. 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Na primeira foto, todos sorriam diante da fachada da casa, com as luzes das janelas já acesas, mesmo em plena manhã. Mas em outra fotografia, tirada alguns meses depois, os sorrisos estavam apagados. O olhar da mãe parecia de exaustão, e os filhos encaravam a câmera com olhos arregalados. Entre os recortes de jornais, um me chamou a atenção, manchete de um periódico local. Família Almeida desaparece sem deixar vestígios. Polícia encontra a casa iluminada, mas vazia. A notícia dizia que não havia sinais de luta, nem rastros de fuga. Apenas pratos ainda quentes na mesa, roupas nos armários e todas as lâmpadas acesas, como se a família tivesse evaporado no ar. Voltei a ler outro trecho do diário. Não conseguimos mais dormir. As luzes não nos deixam fechar os olhos. As crianças choram à noite, dizendo que veem pessoas que não conhecem, mas que andam pela casa como se fossem donos. Tenho medo de que, em breve, não sejamos mais nós a viver aqui. Fechei o diário com mãos trêmulas. Havia algo muito errado. Naquela noite, enquanto tentava descansar, ouvi novamente os passos no corredor. Só que desta vez, eles não pararam diante da porta. A maçaneta girou lentamente, e a porta se abriu alguns centímetros. O corredor estava iluminado por completo, mas não havia ninguém. Ainda assim senti uma presença parada ali, invisível, apenas respirando. As lâmpadas do quarto começaram a piscar em uníssono, como se respondessem àquela entidade. E foi nesse momento que percebi, não eram as luzes que me impediam de dormir, eram elas que mantinham algo acordado dentro da casa. Depois daquela noite em que a porta se abriu sozinha, decidi que precisava entender melhor o que mantinha a casa viva, ou desperta. Passei o dia caminhando por cada cômodo, observando os detalhes que até então haviam passado despercebidos, e foi no banheiro do andar de cima que algo me chamou a atenção. O espelho da pia. Havia algo errado com ele. Não era apenas o reflexo habitual. A luz da lâmpada acima da pia refletia com intensidade exagerada, como se tivesse um brilho independente. Aproximei-me, observando cada detalhe. Meus olhos encararam a própria imagem, até que notei algo impossível. Atrás de mim, refletido no vidro, não estava o banheiro como eu conhecia. Era outro cômodo, completamente diferente, com móveis antigos e paredes cobertas por retratos que não existiam na casa real. Pisquei várias vezes, cheguei a me virar para confirmar, mas o banheiro estava vazio, simples, normal. Quando olhei novamente para o espelho, lá estava a sala estranha. E no canto dela, parado, havia um menino. Ele não se mexia, só me encarava com olhos fixos,
profundos, quase sem piscar. Era como uma fotografia viva. Um arrepio subiu pela minha espinha. Me afastei, mas a figura continuava lá, estática. Passei o resto do dia inquieto. Resolvi voltar ao sótão e reler os diários de Elisa. E lá estava, em uma das últimas páginas. Os espelhos são portas, as luzes os mantêm abertos. Joãozinho continua vendo a mulher de preto, mas agora ela sorri não só para ele. Sorri para todos nós, mesmo quando não estamos olhando. Às vezes sinto que, se encarar por muito tempo, ela vai atravessar. Não consegui evitar a comparação. Joãozinho, o filho da família desaparecida, podia ser o mesmo garoto que eu vira refletido. Na madrugada tomei coragem e voltei ao banheiro. As lâmpadas, como sempre, brilhavam sem descanso. Respirei fundo e encarei o espelho mais uma vez. O cômodo diferente voltou a aparecer, mas agora não havia apenas o menino. Atrás dele, em meio à penumbra, distingui outras figuras. Rostos pálidos, olhos fixos, como espectadores silenciosos de um teatro. Eles não se mexiam, mas era evidente que estavam cientes de mim. Um dos retratos na parede do cômodo refletido chamou minha atenção. Reconheci imediatamente. Era uma foto da própria família Almeida. Os mesmos rostos que eu havia visto nas fotografias dentro da caixa do sótão. Só que nesse quadro, todos estavam com expressões vazias, sem vida. Então aconteceu algo que me fez recuar. A boca do menino se moveu, sem emitir som, apenas formando as palavras no reflexo. Consegui ler claramente. Você é o próximo. Senti o coração acelerar como se fosse explodir. Fechei os olhos por um instante, e quando os abri novamente, o espelho mostrava apenas o banheiro comum. Nenhum cômodo estranho, nenhum menino, nenhum retrato. Mas desde aquele instante percebi que não havia mais volta. A casa não queria apenas minha presença, ela estava me preparando para algo maior. Naquela noite, enquanto me deitava, as lâmpadas da casa inteira começaram a piscar juntas, em uma espécie de ritmo cadenciado. Não era defeito elétrico. Era uma linguagem. Como se a própria casa estivesse tentando se comunicar comigo, através da luz. E pela primeira vez, não tive certeza se eu ainda queria entender o que ela estava dizendo. Eu já não conseguia encarar aquelas lâmpadas como simples objetos. Era como se cada uma delas tivesse olhos, atentos, me vigiando. As piscadas ritmadas das noites anteriores não saíam da minha cabeça. Comecei a reparar que cada cômodo tinha sua própria frequência de piscar, como se cada lâmpada tivesse uma voz, um jeito de se comunicar. Decidi fazer um teste. Peguei uma cadeira e me aproximei da luminária do corredor, olhei fixamente para o vidro incandescente. Quanto mais eu observava, mais me parecia que havia algo dentro dela. No início, pensei que fosse apenas uma distorção do reflexo. Mas não. Aos poucos percebi feições. Um rosto. Era uma mulher. Os olhos estavam abertos, mas imóveis, como se ela estivesse submersa em um líquido transparente, presa dentro do vidro. Sua boca se movia lentamente, mas não emitia som. Aterrorizado, corri até outro quarto e repeti o mesmo gesto. E lá estava novamente, outro rosto, agora de um homem igualmente imóvel, com olhos fundos e pele pálida. Senti o corpo estremecer quando a verdade começou a se formar em minha mente. As lâmpadas eram prisões, cada uma continha alguém que havia vivido ali. Voltei correndo ao sótão para confirmar nos diários. Nas últimas páginas de Elisa, li o que até então parecia apenas delírio. Não conseguimos sair. As luzes nos seguram. Não adianta correr para a porta, ela nunca leva para fora. É como se estivéssemos presos em uma fotografia eterna. Talvez já sejamos apenas sombras na claridade. Meu estômago se revirou. Aquilo não era metáfora. Era literal. A família inteira, e talvez outros inquilinos antes deles, estavam agora aprisionados em cada lâmpada da casa.
Naquela noite não resisti à tentação de observar mais. Caminhei pela casa com a coragem que só o desespero proporciona. Em cada cômodo, em cada lâmpada havia alguém. Alguns rostos eram adultos, outros, infantis. Alguns choravam em silêncio, outros tinham expressões de fúria congelada, mas todos sem exceção me observavam de volta. E então de repente percebi algo ainda pior. No abajur da sala, bem diante do sofá onde eu havia me sentado tantas vezes, reconheci um rosto que não deveria estar ali, o meu. Paralisado, me aproximei do vidro incandescente. Era eu, exatamente como estava, mas com uma expressão vazia, morta, os olhos sem vida. Um frio percorreu meu corpo, como se parte de mim já tivesse sido sugada para dentro daquela luz. A partir desse momento, não tive mais dúvidas. Eu não era apenas um visitante, eu estava sendo preparado para me tornar parte da casa. Na madrugada, acordei sobressaltado com a sensação de que alguém respirava ao lado da cama. Olhei em volta e não havia ninguém. Mas as lâmpadas no teto pulsavam forte, como se estivessem vivas. Senti um zumbido agudo no ouvido, um chamado. E foi então que compreendi. A casa não queria apenas que eu morasse ali, ela queria que eu ficasse para sempre. Depois de ver meu próprio rosto refletido dentro do abajur, decidi que precisava sair. Não importava como, nem para onde. Se eu permanecesse ali por mais uma noite, seria engolido como todos os outros. Esperei o amanhecer. Vesti a primeira roupa que encontrei, peguei minhas coisas às pressas e caminhei até a porta principal. Girei a chave com força, senti o clique da fechadura destravando, puxei a maçaneta, mas ao abrir, quase deixei minhas pernas cederem. Do lado de fora não havia rua. Havia apenas outro cômodo da casa. Olhei em volta, desnorteado. Era como se a porta tivesse sido movida, ou como se a casa tivesse se dobrado sobre si mesma. Atrás da soleira, onde deveria estar a luz do sol, e o quintal com o portão enferrujado, encontrei a mesma sala de estar que eu acabara de deixar. Até os móveis estavam na mesma posição. Fechei a porta, respirei fundo, abri de novo. O resultado foi o mesmo. Tentei então pela porta dos fundos que dava acesso à cozinha. Corri, quase tropeçando, e puxei a maçaneta. Mas, mais uma vez, do lado de fora não havia quintal. Era o corredor do andar de cima, como se a própria casa tivesse embaralhado seus caminhos. O coração disparava, minhas mãos tremiam. A cada porta aberta, eu me via dentro da própria casa novamente, como se ela fosse um labirinto fechado sobre si mesma, sem janelas para o mundo real. Tentei arrombar uma das janelas com uma cadeira. O vidro se partiu em estilhaços, mas ao atravessar a moldura não encontrei o ar fresco da rua, encontrei outro cômodo. A janela era, na verdade, uma porta mascarada para dentro. Foi então que percebi a verdade cruel. A casa já não existia no mesmo espaço em que eu. Ela me havia engolido. Eu estava dentro dela, mas não mais na rua, não mais no bairro, não mais no mundo de fora. Cansado, sentei no chão da cozinha tentando recuperar o fôlego. O zumbido no ouvido voltou, mais intenso. As lâmpadas tremeluziam, como se vibrassem em sintonia com meus batimentos cardíacos. E então, ouvi passos. Lentos. Compassados. Vieram pelo corredor até se aproximarem da cozinha. A luz do teto os acompanhava, piscando a cada passo. Eu segurei a cadeira quebrada como se fosse uma arma, pronto para me defender de quem, ou do que, aparecesse. Mas não vi ninguém. Apenas sombras que se alongavam no chão, sombras de pessoas que não estavam ali, uma após a outra, cruzando a porta e se espalhando ao meu redor. O chão parecia povoado por silhuetas que caminhavam sozinhas. Algumas paravam ao meu lado, imóveis. Outras se inclinavam sobre mim como se estivessem curiosas com a minha presença. Foi então que uma voz ecoou, baixa, arrastada, mas clara. Ninguém sai. A frase não veio de nenhuma boca visível. Ela emanou da vibração das lâmpadas.
Senti o estômago revirar. Eu já não estava tentando escapar de uma casa. Eu estava preso em uma prisão viva, consciente, que se alimentava daqueles que ousavam habitá-la. E cada segundo que passava, eu sentia minha energia sendo sugada, como se minha própria imagem estivesse se apagando do mundo real para se acender dentro de uma lâmpada. Não sei mais quantos dias se passaram desde que tentei sair. Aqui dentro, o tempo parece não existir. As lâmpadas nunca se apagam, e sem a escuridão da noite é impossível medir o que é manhã, tarde ou madrugada. Às vezes sinto que já vivi semanas, outras vezes, horas. Mas uma coisa é certa, cada instante me consome. Meu corpo está mais fraco. Tento comer, mas os alimentos têm gosto metálico, como se estivessem impregnados pela energia elétrica da casa. Minha pele parece mais pálida, e quando encaro meu reflexo nos espelhos, não reconheço de imediato quem vejo. Minha imagem está sempre ligeiramente atrasada, como se houvesse um descompasso entre eu e o que ainda resta de mim. As sombras, antes discretas, agora caminham livremente pelos cômodos, já não tentam se esconder, passam diante de mim, atravessam as paredes, sentam-se nas cadeiras. Algumas vezes, sinto o colchão afundar, como se alguém deitasse ao meu lado. Se fecho os olhos, ouço respirações que não são minhas. Ontem aconteceu algo que me tirou o chão. A lâmpada do quarto piscou mais forte do que nunca, até explodir em estilhaços. Corri para me proteger, mas no lugar do vidro quebrado uma esfera de luz continuava suspensa no ar, brilhando. Dentro dela, vi claramente o rosto de um homem, olhos fixos, expressão de desespero congelado. Era um dos inquilinos que estiveram aqui antes. Ele se debatia em silêncio, como peixe dentro de aquário, até que a esfera encolheu e desapareceu, levando-o consigo. Caí de joelhos entendendo de uma vez, cada luz acesa não é só uma lâmpada, é uma prisão de almas. E quando uma lâmpada se parte, a essência aprisionada não se liberta, apenas se perde em algum lugar ainda mais profundo, um espaço de onde não há retorno. Desde então, sinto que minha própria imagem já não está inteira em mim. Às vezes, quando passo diante de uma lâmpada, vejo minha sombra dentro dela, presa no vidro, enquanto eu continuo caminhando do lado de fora. Outras vezes, vejo meus lábios se mexendo em reflexos de luminárias, mesmo sem que eu fale nada. Não sei mais onde termina meu corpo e onde começa a casa. Ontem, tive a impressão de dormir por alguns instantes, mas, ao abrir os olhos, não estava deitado no quarto. Estava de pé, em outro cômodo, cercado de pessoas que nunca havia visto. Todas imóveis, pálidas, iluminadas por uma luz artificial que não vinha de lâmpadas, mas de dentro delas mesmas. Pisquei, e de repente voltei ao quarto. Não sei se foi sonho, delírio, ou se minha consciência já está atravessando a fronteira. Agora compreendo o que Elisa escreveu em sua última anotação no diário. Não morremos, apenas apagamos do mundo real para acendermos em outro lugar. E a cada hora que passa sinto mais forte o chamado. O zumbido no ouvido não para. As lâmpadas piscam em um padrão cada vez mais definido. Como se fosse um código, como se me convidassem a desistir, a entregar de vez a resistência. O que me apavora não é apenas ser consumido pela casa. É imaginar que quando isso acontecer, eu também me tornarei uma das presenças a observar o próximo que ousar entrar aqui. Eu já não conseguia lutar contra a sensação de estar sendo tragado. Cada lâmpada parecia pulsar em sincronia com meu coração, acelerando quando eu me desesperava, acalmando quando eu desistia de resistir. Era como se minha vida tivesse se conectado ao sistema elétrico da casa. Naquela madrugada, se é que ainda existia madrugada dentro daquele lugar, ouvi um som diferente. Não eram mais passos, não era mais o zumbido constante. Era um bater ritmado, grave, profundo que parecia vir das paredes, um coração. Segui o som,
tomado por uma mistura de medo e atração. Cada corredor que eu percorria parecia se estender mais do que o normal, como se a casa crescesse para me engolir. As portas não levavam mais a cômodos comuns, mas a corredores idênticos, espelhados, todos banhados por uma claridade que não tinha origem. Até que encontrei uma porta que nunca tinha visto antes no fundo do porão. Era pesada, metálica e vibrava ao ritmo daquele bater. Com esforço, empurrei. Do outro lado, não havia tijolos, nem cimento, apenas um espaço imenso, escuro, mas iluminado por centenas, talvez milhares, de lâmpadas suspensas no ar. Flutuavam como estrelas artificiais, e em cada uma delas um rosto. Gente presa, olhos abertos, bocas em silêncio eterno. Alguns choravam, outros gritavam, mas nenhum som escapava. O coração da casa. Era isso. No centro desse espaço, uma lâmpada maior que todas as outras pulsava como se fosse viva. O vidro parecia feito de carne translúcida, e dentro dele havia algo além de um rosto. Havia um corpo inteiro, contorcendo-se em agonia, envolto em luz. Senti minhas pernas tremerem. Quis fugir, mas não havia para onde correr. Atrás de mim, a porta já havia desaparecido. O chão sumira, e eu flutuava no vazio, cercado apenas pela claridade pulsante. Então, todas as lâmpadas ao redor piscaram juntas, e ouvi a voz, não mais arrastada ou distante, mas clara e múltipla, como se cada alma presa falasse em uníssono. Agora é a sua vez. As luzes começaram a se aproximar, uma por uma. Reconheci rostos entre elas, Elisa, seu marido, as crianças, todos me observando com olhos vazios. Até que vi novamente a mim mesmo, meu rosto preso em uma lâmpada que ainda não havia se acendido. O ar queimava nos pulmões. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O zumbido no ouvido se transformou em um estalo agudo, e senti como se meu corpo estivesse sendo puxado para fora de mim. Meus dedos perderam a força. Minhas pernas já não obedeciam. E, quando percebi, parte do meu braço já se refletia dentro de um dos globos de vidro, translúcido, como se estivesse mergulhando em um líquido viscoso. As lâmpadas tremulavam em êxtase, vibrando como se comemorassem uma nova alma sendo integrada ao coração da casa. E naquele instante de terror absoluto, compreendi a verdade final: ninguém morre aqui, ninguém escapa. Todos nós nos tornamos a energia que mantém essas luzes acesas para sempre. Eu era apenas o próximo elo. E, em breve, quando outro desavisado cruzar aquele portão, verá minha face imóvel, refletida em uma lâmpada, observando-o da mesma forma que agora todos me observavam. E as luzes, como sempre, nunca irão se apagar. E até hoje naquela casa, as luzes continuam acesas, como se aguardassem o próximo visitante. E você, teria coragem de entrar? Se essa história mexeu com você, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se para ouvir mais relatos que talvez você preferisse nunca ter conhecido.